A mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Gente, a história de hoje eu até compartilhei, lógico, né, um pedacinho da história dela no Instagram. Ela me procurou através da Karen. Quem lembra da Karen? Que o filhinho dela, né, foi sequestrado, foi levado para o Egito. Então, e essa aqui é mais uma mãe que também está lutando para ter a sua filha de volta. No caso, a Neide, ela está na Suíça. Eu vou falar o nome dela porque ela está em todas as mídias sociais. Então ela me mandou a história dela. Algumas partes aqui, gente, eu não vou poder falar porque está em segredo de justiça. Ela me mandou, mas está em segredo de justiça, ainda estão, né, na justiça, então a gente não pode falar, mas vocês vão entender a história completa e que pé tá essa história. Eu acho que isso é um meio de alertar vocês, né? Não tô falando que todos os estrangeiros são assim, tá, gente? Eu acho que a gente não deve nunca generalizar nada, mas eu acho que vocês devem ter bastante cuidado quando vocês se envolvem com outras pessoas de outros países, vão morar lá, têm filhos, né? Porque dá aquela impressão que no começo tudo é maravilhoso e na hora que você separa é a hora que realmente você conhece as pessoas. Claro que, como eu já falei pra vocês, como a história dela aqui, você também vai ver alguns sinais desde o início, mas é aquela coisa, né, gente? Às vezes você tá apaixonado, você acredita na pessoa, você não enxerga esses sinais. Mas vamos lá, a história da Neide e da Moara, que é a filha da Neide. Bom, a Neide conheceu esse suíço no Maranhão, onde ela morava em 2007. Começamos a nos relacionar após o retorno dele para a Suíça. Começamos a nos relacionar e após o retorno dele para a Suíça, a gente ficou se falando por telefone. Ele falava pouco português. 2007 já tinha redes sociais, né, gente? Se eu não me engano, o Orkut, já tinha algumas redes sociais, MSN, então já era uma coisa assim não tão difícil, né? Após 6 meses de conversa, ele me convidou para ir até a Suíça visitá-lo e eu fui com meu próprio dinheiro. Eu fui para ficar 3 meses, mas lá ele insistiu muito e como estávamos apaixonados, né, pelo menos eu achava isso, eu resolvi ficar e nós nos casamos. Ele sempre manteve a promessa que após 1 ano na Suíça, nós iríamos morar no Brasil, que esses eram os planos dele. A Neide, gente, ela não queria morar na Suíça, ela não era uma brasileira que queria migrar para a Suíça. Ela estava apaixonada, ela era do Maranhão e o cara falou, não, vamos ficar aqui 1 ano, daqui 1 ano a gente vai para o Maranhão, vai fazer nossa vida lá, vai abrir alguma coisa lá, então era isso que ela estava acreditando. Bom, morávamos numa cidade pequena e isolada nas montanhas, no cantão de Berna. Não tinha ônibus e nem trem para chegar na casa. Após um tempo, ele bebia muito e usava remédios antidepressivos. Ele saía com os amigos e me deixava sozinha em casa. Ele nunca permitiu que eu estudasse alemão ou me ajudou na integração ao país dele. Logo, ele começou a ser violento e dizia que não queria ter filhos, mas eu já tinha 35 anos e eu não podia mais esperar. Então, ele começou a enfiar na minha boca os anticoncepcionais todos os dias. Eu fingia que engolia e jogava fora. Primeiro sinal, né, gente? Aí pra mim era um cara já agressivo, um cara que já não queria que ela estudasse, que te colocou, vamos botar aí num cárcere privado, num lugar que não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada. Já deixava claro que ele não queria ter filhos. Então, assim, eu entendo a situação dela com 35 anos, ela queria ser mãe, estava apaixonada, mas com certeza isso aí seria um sinal, assim, gritante para mim. Logo eu engravidei, isso foi em 2009, minha filha nasceu em 2010, em fevereiro. A
A notícia fez com que ele ficasse cada vez mais agressivo. Então ele passou a frequentar um psiquiatra com mais frequência e esse psiquiatra aumentou a dosagem dos remédios dele, porém ele também aumentou o consumo de álcool. Ele me agrediu muitas vezes, mesmo grávida. Ele chegou a colocar uma faca no meu pescoço e me ameaçava sempre que se eu contasse para alguém o que ele fazia dentro de casa, ele daria o fim em mim e na minha filha. Bom, como eu não sabia o idioma, eu não tinha dinheiro, na época eu não tinha smartphone, eu falava com a minha mãe pelo Skype no computador dele, mas eu nunca falava o que realmente estava acontecendo, pois eu não queria deixar minha mãe preocupada e nós éramos muito próximas. Eu vivia no isolamento social, sem possibilidade de pedir ajuda a ninguém. Eu trabalhava na empresa dele, ele é marceneiro, mas eu nunca recebi um centavo por isso. Trabalho escravo. Quando um dia em 2012 ele disse que ia no parquinho com a nossa filha, eu fiquei fazendo jantar em casa. Após uma hora, eu vejo pela janela 3 carros subindo na direção da nossa casa. E para minha surpresa, eram 3 policiais e um psiquiatra com jaleco branco, ele e a Moara. Eu não entendi nada. Moara foi para a sala brincar e eles começaram a falar entre si. Eu ali perdida, sem saber o que estava acontecendo. Foi então que um dos policiais, que falava um pouco de espanhol, disse... Aí falou o sobrenome dela, eu não vou falar aqui, senhora Neide. Não, desculpa. Disse que o marido dela, né, que eu não vou falar o nome dele aqui, ele ia quase todos os dias à delegacia dar queixa de mim. O policial falou pra ela, Neide, olha, o seu marido todos os dias vai na delegacia dar queixa de você. Olha só, gente. Alegando que eu era violenta e que eu era um perigo para ele e para Moara. Então ali a polícia tinha vindo com o psiquiatra para colocá-la num hospício. Gente, acreditem, porque esse não é o primeiro caso que eu leio da Suíça, que eles tentam fazer isso com uma brasileira. Inclusive tem uma menina também na Noruega que a gente acompanhou por muito tempo, né? Infelizmente ela também não conseguiu até hoje a guarda da filha dela de volta e o marido fez a mesma coisa. Tentou, aliás, eu acho que ele até conseguiu uma época colocá-la numa clínica psiquiátrica, mas depois ela conseguiu sair. Deixa eu molhar a garganta porque senão não dá pra falar tudo. E se eu não me engano, essa menina foi embora pro Brasil porque ela não tinha mais psicológico para ficar na Noruega e infelizmente a filha dela ficou lá. Bom, tudo isso, Dani, e ele estava traduzindo o que eu dizia para o policial e para o psiquiatra. Eu consegui manter a calma e eles então perceberam que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu não surtei, então eles não viram motivos para me levar. Após essa delegação ir embora, eu perguntei para ele por que ele estava fazendo isso. Ele disse que nesse estágio ele já estava com meus documentos e da minha filha escondido para que eu não pudesse fugir. Após 3 dias ele me convenceu a fazer terapia de casal e eu aceitei. Na mesma semana ele marcou uma reunião para mim e disse que iria me deixar lá. Eu sugeri que ficasse com a nossa filha, já que ela ainda mamava. No entanto, ele insistiu que a reunião seria rápida, que ele estaria me esperando na porta. Eu entrei para a terapia com um psicólogo. Esse psicólogo falava um pouco de português. Depois de 20 minutos de conversa, a psicóloga precisou atender uma ligação que eu achei estranho. Então ela voltou me perguntando se tinha acontecido algo na minha casa antes de eu ir para a sessão de terapia. Eu disse que não, que estava tudo bem, sem discussões ou problemas. Foi então que ela me contou que ela acabou de receber uma ligação de um advogado dizendo que meu marido tinha viajado e que eu não teria mais a guarda da nossa filha por um tempo. Eu fiquei em choque ali. A minha filha era um bebê, eu nunca tinha ficado longe dela.
Eu entrei em desespero, sem telefone, sem dinheiro e sem conhecer ninguém na cidade. Eu fiquei na rua, sem falar o idioma local. Lembro que estava muito frio e tinha muita neve. A psicóloga perguntou se eu conhecia alguém que pudesse me ajudar. Eu disse que eu não tinha intimidade com ninguém, exceto a mulher que tinha traduzido o nosso casamento. Ela perguntou se eu sabia onde essa mulher morava e eu mencionei que eu tinha ido à casa dela uma vez, era uma cidade pequena. Desesperada, sem saber o que fazer, eu decidi procurar essa mulher e pedir ajuda. Ela foi a única pessoa que me ajudou naquele momento. Ela ainda mora na mesma cidade. Logo em seguida, eu descobri que ele tinha entrado com processo de divórcio há vários meses atrás. E que tudo o que ele fez era para tentar me internar no hospício ou tentar que eu fosse expulsa da Suíça. Ele sumiu com a minha filha por 2 meses. Ele alegou que eu era um perigo para ele e para Moara. Ele pediu ajuda de uma casa de homens, mas ele nunca foi para lá. Eu acho que deve ser tipo um shelter para mulheres, deve ter algum para homem. Após 3 ordens judiciais, ele finalmente me entregou Moara. E assim que cheguei em casa, Moara começou a vomitar. Ela estava com dificuldade de respirar. A tradutora que tinha acompanhado a entrega de Moara nos levou no hospital. Lá, Moara foi atendida e logo em seguida nos encaminharam para o Inseus Hospital em Berna. Quando chegamos, o médico observou a situação de Moara e começou a falar com agressividade comigo, mas eu não entendia o que ele estava falando. A tradutora tinha ido embora, mas tinha uma brasileira lá. Ela estava com o filho dela e, percebendo a situação, me pediu se ela poderia me ajudar. O médico estava querendo chamar a polícia porque Moara tinha sido vítima de maltrato. Após explicar que ela não estava sobre os meus cuidados, que ela estava sobre os cuidados do pai suíço, a vontade de chamar a polícia passou. No outro dia, do médico, né? No outro dia eu tive que deixar o hospital, ouvindo os prantos de Moara enquanto o pai ficava com ela. Moara foi diagnosticada com pneumonia. Bom, depois desse episódio, Neide conseguiu com a prefeitura um apartamento para morar. Foi um processo demorado, mas a prefeitura pagou por tudo, inclusive o aluguel. A partir de então, Moara começou a morar com Neide e visitava o pai nos finais de semana. Isso foi entre 2012 e 2013. Ela ia para a casa do pai os finais de semana e morava com a mãe durante a semana. Quando Moara começou a frequentar a escola, surgiu alguns problemas. Na Suíça, as crianças vão para o Kindergarten, que é jardim de infância, pelos 4 ou 5 anos. Lá, a mãe não pode acompanhar a criança tem que ir sozinha, faça chuva ou faça sol. Para uma mãe brasileira, isso era muito difícil, deixar uma criança tão pequena ir para a escola sozinha, principalmente por estar num lugar estrangeiro com pessoas desconhecidas. As brigas então começaram quando a professora começou a gritar com Neide por ela não deixar Moara ir à escola sozinha. A professora afirmava que Moara precisava ir sozinha para a escola, pois ela não estava no Brasil. Esse tipo de pressão psicológica se intensificou ao longo do tempo. Quando Moara tinha 5 para 6 anos, ela começou a rejeitar o pai. Ela não queria mais ir para a casa dele, ela chorava muito. Ele a pegava, colocava no ombro e levava força para a casa dele. Houve até um incidente em que ela saiu da casa do pai alegando que iria para a escola, mas fugiu e voltou para a casa da mãe. A polícia foi chamada, mas não foi considerada sequestro, então Moara foi deixada com a mãe. O pai, após 3 ou 4 meses separado, arrumou outra mulher. Ele é casado com ela até hoje. Eles têm mais 3 filhos. Ele arrumou essa mulher provavelmente para dizer que tinha uma família, pois ele não podia cuidar de Moara em tempo integral devido ao trabalho. Enquanto isso, Neide tinha disponibilidade para cuidar da filha. O pai começou então a fazer um esquema com a professora e com a assistente social. E eles se uniram para tentar tirar Moara de Neide. O pai alegou durante o processo judicial que Moara faltou à escola 128 dias em 2016, quando ela tinha 6 anos de idade. Isso era algo inexistente, pois o ano letivo tem 200 dias. Como alguém faltaria 128 dias? Nem mesmo no Brasil.
Bom, eles falaram também que Neide não tinha condições de criar Moara por ser brasileira, analfabeta e índia, usando termos ofensivos para descrever Neide e alegando que ela dava comida errada para a criança. Isso foi uma tentativa de difamá-la. Em 2017, o pai ganhou o direito da guarda de Moara e Neide só poderia ver a filha a cada 15 dias. No início de 2018, após 9 anos sem ir ao Brasil, Moara conseguiu uma autorização para passar 11 dias no Brasil com a mãe. Durante o período em que ela morava com o pai, havia momentos que ela ficava 15 dias sem ver a mãe. Ela suplicava ao pai e à madrasta para falar com a mãe ao telefone, mas eles não permitiam. Ela fazia desenhos para a mãe, porém a madrasta rasgava. A Neide estava determinada a não desistir. Ela resgatava os desenhos, a Moara, e colava e levava para a mãe. Então a mãe colava tudo com um durex e guardava. Ai, que difícil, né, gente? Bom, se por acaso Moara encontrasse a mãe numa cidade próxima, porque a cidade era pequena, eles não permitiam que Moara cumprimentasse a mãe na rua, mesmo quando a mãe estava presente em apresentações teatrais ou eventos escolares. Eles impediam Moara de se aproximar da mãe. Eles levavam a menina escondida por trás e se afastavam. Depois que ele conseguiu que Moara morasse com ele, a mãe só via ela a cada 15 dias. Ele pediu à mãe para pagar então uma pensão para ele. Depois de 3, 4 meses, a mãe conseguiu que ele assinasse uma autorização de viagem, pois fazia 9 anos que Neide não ia ao Brasil ver a família. Ela obteve autorização para viajar com Moara, e foi a oportunidade que Moara teve para conhecer a avó pela primeira vez. Quando chegaram ao Brasil, foram para a casa da mãe de Neide e tiveram uma conversa, e ali eles decidiram então não voltar mais para a Suíça. O pai, ele ficou sabendo dessa decisão? Logo de cara, não. Mas foi aí então que ele acionou a Convenção de Haia. Moara não queria mais voltar para a Suíça, pois sempre desejou morar com a mãe, algo que o pai nunca permitiu. Houve uma batalha e existem questões também que estão aí em segredo de justiça que a gente não pode comentar, tá? Eles falam que na Suíça, se você ir contra um suíço, quem acaba pagando por denunciá-lo é você. É tudo muito invertido. Os estrangeiros não têm direitos. Bom, 11 dias depois, elas deveriam retornar à Suíça, mas elas não retornaram. Então o pai acionou a Convenção de Haia e um processo foi aberto na Justiça Federal, através da autoridade central. Neide então respondeu ao processo e o juiz teve conversas com ela e com Moara sobre o assunto. O juiz chegou a permitir que Moara entrasse no tribunal com o cachorrinho dela e tudo era muito bonito em seu gabinete. Durante as conversas, quando ele ligava para o pai e mostrava para Moara que o pai estava no telefone, ela se escondia embaixo da mesa com medo dele. O juiz achou aquilo tudo muito estranho e na sentença ele determinou que o contato entre filha e pai fosse suspenso até que uma perícia psicológica fosse realizada. Moara ficou sem falar com o pai durante um tempo, passou por várias consultas e sessões com psicólogos em São Luís, do Maranhão. Ela também teve algumas sessões com o pai pelo WhatsApp, mas ela sempre demonstrou medo do pai. O Ministério Público acompanhou o aspecto psicológico e durante a pandemia Moara não quis falar com o pai. Durante esse período, então, era tudo muito estranho, porque Moara ela nunca se separava da mãe. Se a mãe saísse por um minuto, Moara ficava completamente desesperada. Quem tá dando esse relato, gente, é o Valentino, o atual marido da Neide, tá? Ele até que me procurou, ele tá ajudando muito a Neide nesse processo, por isso que vocês às vezes vão ver aqui em terceira pessoa. Bom,
Elas ficaram assustadas ao ver um helicóptero uma vez e uma viatura policial. Elas pensavam que elas eram perseguidas. Elas têm um trauma. Depois então que eu comecei a ler o processo, eu vi que Moara tinha todos os documentos em São Luís do Maranhão. À medida que eu lia, eu fui montando as peças do quebra-cabeça, então eu consegui entender por que Moara era tão agarrada com a mãe. Já se passaram mais de 3 anos desde que o Valentim está com ela, né? Estava com ela. E ele falou que por 3 anos ele e a Neide, eles nunca conseguiram dormir juntos na cama, porque a Moara dormia com a Neide e ele dormia numa rede em outro quarto. Bom, tudo isso está registrado no processo. Aí tem várias coisas aqui, né, que fala sobre o processo que eles estão. Aí vamos lá, Moara com 12 anos de idade, quando ela fez 12 anos de idade, a justiça, ela daria a Moara o direito de ser ouvida. No entanto, o juiz negou a oportunidade de Moara se expressar e, de repente, sem aviso prévio, foi decidido então que Moara deveria voltar à Suíça. Durante o processo, o pai de Moara abriu uma página no Facebook e essa página ele pedia dinheiro para pagar advogados. Ele iniciou uma campanha para arrecadar fundos e ele fez também uma tatuagem com o rosto de Moara no corpo dele. Eu não sei exatamente o que ele disse, mas ele contou uma série de mentiras nessa página, afirmando que o paradeiro de Moara era desconhecido, que é falso, já que ele sabia o tempo todo que Moara estava no Brasil com Neide. Bom, aí o Valentim fala que quando as conheceu, né, decidimos comprar uma propriedade, um terreno e uma casa, na verdade, para a gente morar. Então encontramos uma casa em novembro de 2020 e ficamos lá para organizar o local e consertar as coisas. Eu sempre estimulei Moara a conversar com o pai dela para tentar chegar a um acordo, visando a harmonia e entendimento mútuo. Depois de tanto tentar, Moara então decidiu que falaria com o pai. No entanto, quando ele descobriu que estávamos fora de São Luís do Maranhão, pois ele afirmava, ele estava em outra cidade do Maranhão, tá, gente? Pois ele afirmava que iria até lá em outubro de 2021. Então ele denunciou as autoridades dizendo que Neide tinha se mudado de endereço e não tinha falado para ele, já que ela tinha comprado uma casa em outro município. O advogado então entrou em contato com Neide dizendo que ela precisaria voltar para São Luís do Maranhão com urgência. Não sabíamos o que fazer, deixamos tudo para lá. Eles estavam no Ceará. Deixamos tudo para lá, explicamos que Neide tinha que trabalhar e que estávamos investindo naquele lugar, mas nosso pedido foi negado. Ela não podia sair, então ficamos presos em São Luís e ele nunca ofereceu ajuda. Nesse meio tempo também houve um processo estadual relacionado à pensão alimentícia. Embora Neide nunca tenha entrado com esse processo, é algo automático, mas provisoriamente foi decidido que ele deveria pagar 3 salários mínimos de pensão, que ele nunca fez. Ele então recorreu, tentou diminuir o valor, mas tudo foi negado. No final das contas, nós passamos 3, 4, 5 meses lá, recebendo uma quantia insignificante, incapaz de mudar qualquer coisa. Bom, até que Moara finalmente então conversa com o pai. Lembrando, gente, que nessa época ela já tinha 12 anos de idade. Então ela conversa com o pai, fala que estava muito feliz no Brasil, que gostava muito de lá, que estava muito feliz com a mãe, tá? Ele usa hoje na justiça que a Neide deixou a Moara 4 anos sem falar com ele, mas diz que isso não procede. Bom, então vamos ao fatídico dia lá, fatídico, né? Eu estava em Barreirinhas, eu trabalho com música, me preparando para tocar num restaurante, em frente a uma pousada onde estávamos. De repente chegou 5 carros da Polícia Federal, psicólogos, assistentes sociais e ele, o pai de Moara. No entanto, ele ficou dentro do carro e não saiu. Eles chegaram armados, todos.
fazendo uma pressão psicológica muito grande e tratando a Neide como se ela fosse uma criminosa. Ela chegou a ajoelhar no chão implorando para não ser levada. E aquela situação toda me comoveu. Moara nem queria falar com o pai, mas eu a convenci a conversar com ele para ver se ele entendia que Moara não queria voltar para a Suíça. Mas no final eles colocaram ela no carro com o pai, Neide entrou em outro carro e eu fui em nosso carro para São Luís do Maranhão. No Tribunal Federal, que ocorreu numa sexta, dia 10 de junho, em 2022, nós chegamos lá por volta de 5 da tarde e começou aquele impasse de ir ou não ir para a Suíça. Eu não participo do processo, eu não sou parte dele, então eu fiquei do lado de fora. No entanto, cerca de 40 minutos depois, o juiz me chamou e disse que havia ouvido que Neide e Moara confiavam muito em mim e que queria que eu convencesse elas a irem para a Suíça, pois seria melhor, mas eu não respondi que eu iria convencer ninguém. Eu disse a ele que quem deveria ser ouvido era Moara, pois todas as leis afirmam que o que seria melhor ali era o melhor para a criança, o que Moara decidisse. Moara tinha 12 anos e pelo Instituto da Criança e do Adolescente, ela tinha o direito de ser ouvida naquele momento. Eu disse que não convenceria ninguém, ele então me ofereceu para ir junto com elas, pagando a passagem e passaporte de emergência. Eu disse que eu não tinha roupas para o frio, que eu tinha obrigações financeiras a cumprir, que eu tinha meu trabalho no Brasil. Ele tentou me convencer dizendo que eu ganharia dinheiro lá, mas eu recusei. A menos que eu fosse para ajudar a Moara na adaptação. Caso contrário, eu não iria a lugar nenhum. Então as coisas foram seguindo. E perto da meia-noite, já era sábado, eles pegaram Moara, levaram para uma sala. Eles disseram a mim, a Neide e ao advogado que estava conosco que apresentaram uma denúncia no tribunal sobre a renúncia dele. E ele desapareceu, nos deixando sem advogado e sem dinheiro, já que gastamos tudo com ele. Após colocarem Moara numa sala e nos impedirem e nos informarem que iríamos embora na segunda-feira e que haveria uma nova audiência para decidir o que fazer, mas que Moara teria que passar o final de semana com o pai na pousada que ele estava. Na segunda-feira era para Moara ver a mãe, então decidiu o que fazer. No entanto, quando chegou segunda-feira, Moara não apareceu. Apenas o pai apareceu e já anunciou que iria mandar Moara de qualquer jeito para a Suíça e assim foi decidido. Foi depois disso que eu soube que na pousada, quando ela foi na sexta e no sábado, ela passou o sábado lá e no domingo, os agentes deram um remédio para ela dormir. E na segunda-feira, novamente, fizeram Moara dormir, a colocaram no avião e levaram ela para a Europa. Quando ela percebeu onde estava, ela já estava em Lisboa, pois tinha uma escala. Ela estava meio sonolenta e não sabia o que estava acontecendo. O pai então comprou tênis para ela e alguma coisa para ela não sentir frio e assim levou ela para a Suíça. Bom, nossa, deixa a gente até tonta essa história, né, gente? Meu Deus. Depois tem outras coisas aqui que a gente infelizmente ainda não pode falar. Mas depois disso, a Moara vai para a Suíça, né? A Neide foi também para a Suíça para estar lá, lutando pela filha lá. E infelizmente continua aí a Moara. Eu vou colocar aqui alguns vídeos, né? Que vocês vão ver. A Moara, ela não quer estar com o pai, é nítido que ela quer estar com a mãe, tá? Agora vocês imaginam o trauma desta criança. Eu não consigo nem imaginar o trauma dela. Eu passei uma situação muito parecida, que foi quando meus pais se separaram. Eu e meu irmão, a gente também teve que ir em juízo falar com quem a gente queria ficar. E olha, gente, eu tenho 50 anos. Isso deve ter acontecido quando eu tinha, sei lá, 12 anos também. E é um trauma. Por muitos e muitos anos, eu lembro até hoje, aquilo se perdurou na minha lembrança, sabe? Eu e meu irmão ali,
o juiz perguntando: você quer ficar com seu pai ou quer ficar com sua mãe? Era algo tipo para uma criança entender: você gosta mais do seu pai ou gosta mais da sua mãe? Aí você não quer magoar nenhum dos dois. Então, assim, eu acho que é algo abominável para fazer com uma criança. Principalmente quando essa criança, ela tá feliz ao lado da mãe, ela está, né? Ela já estava no Brasil há 4 anos com a mãe dela, ela não queria voltar à Suíça. Tem vários áudios da Moara aí que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, que ela deixa bem claro que ela não queria estar lá com o pai. E a Neide está aí, gente, lutando, né, pra ter a filha dela novamente, para ter a filha dela com ela. Eu vou deixar aí aqui embaixo os links que ela me mandou, tem uma vaquinha aí online. Inclusive o suíço lá fez um GoFundMe, alguma coisa assim. Ele chegou a arrecadar, vamos botar em real, 130 mil reais para ajudar nas causas dele, né? E a Neide tá aí também, né, gente? Não é fácil, né? Você tá lá na Suíça, você se manter lá. Por quê? Porque ela quer estar perto da filha, ela não quer estar no Brasil, entenderam? Pelo que ela me falou, o Brasil não vai mais poder fazer nada por ela. Então ela tem que estar lá lutando pela filha dela, né? Hoje a corte é lá, não é no Brasil mais. Esquece, não existe mais corte no Brasil. Então ela teve que ir para a Suíça para estar lá lutando pela filha dela. Então ela e o Valentim me mandaram, né, esses depoimentos. Eu espero de coração que isso se resolva. Eu só consigo lembrar, sabe, uma vez a gente teve uma menina aqui que perdeu a guarda também dos filhos, acho que ela estava nos Estados Unidos, e ela perde. E a maioria desses caras, gente, quando a mãe perde a guarda, é muito quase a mesma história. Eles tentam tirar a mãe de louca. E qual a mulher que não perde, que não entra em desespero, né? Quando um homem fala: vou tirar seu filho de você, ou, né, esse cara leva essa mulher a ter aquele momento de desespero. Aí ele grava áudio. Então, assim, depois o que eles fazem? Usam isso contra essa mulher. Essa mulher que estava nos Estados Unidos, eu lembro, eu contei o caso dela muitos anos atrás aqui no canal. Não lembro o nome da história, gente, desculpa, mas eu não lembro o nome da história dela. Ela tinha 2 filhos aqui nos Estados Unidos. Esse marido dela levava ela assim ao limite, né? E um dia ela surtou, né? Deu um ataque e falou coisas que ele gravou, e ele levou para o juiz, e o juiz entendeu que ela era uma ameaça para os filhos. Então vocês têm que ter muito cuidado, né? Tem que manter muito a calma, tá? Porque tudo que você falar pode se virar contra você. Tem um filme na Netflix, né? Eu vi há um tempo atrás de uma indiana. Eu até na época falei do filme pra vocês, que ela luta também, ela perde a guarda do filho na Noruega, tá? Por quê? Porque ela tem uma briga com o marido dela dentro de casa. E uma vizinha, né, ouviu e chamou a polícia. E chamou assistente social. E as assistentes sociais foram lá e simplesmente tomaram o filho dela, porque ela não era digna de criar um filho dentro de casa, porque ela tinha tido uma briga com o marido. E eles tiram esse filho dela. Essa história é verídica, tá? O governo da Noruega tira esse filho dela. E, gente, para ela ter... Ela não é indiana, acho que ela é de Bengala, acho que ela é Bangladesh. E é muito difícil para ela rever a guarda do filho, até porque depois ela e o marido estão em processo de separação. Olha só, gente, o bandido do marido dela, que também era um Bangladesh, ele queria a guarda do filho porque o governo da Noruega, olha só, daria um dinheiro para ele cuidar da criança. Ou quem ficasse com o filho ia ter um dinheiro. Então a preocupação dele não era o filho, era o dinheiro ali que ele ia ganhar desse governo. Então, assim, nossa, sabe, é chocante. Esses países
Noruega, Suíça, eu acho que é os países campeões assim de que mulheres perdem a guarda dos seus filhos, infelizmente, né? Principalmente mulheres estrangeiras. Então, muito cuidado. Bom, assim que a gente tiver um update, a gente traz aqui para vocês. A gente queria mesmo era contar a história da Moara, que essa história que as pessoas ouçam, mulheres tomem cuidado, né? Quem puder ajudar na vaquinha, a Neide está na Suíça, está lá lutando pela sua filha, não se faz ideia quanto tempo ela ainda vai precisar ficar lá. Mas é isso, gente. Obrigada por quem chegou até aqui, por quem está ouvindo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau.